Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Continuando o nosso conteúdo de Linux, hoje vamos falar sobre usuários e permissões no Linux. Primeira coisa, então, falemos sobre usuários. A forma mais simples de criar e gerenciar usuários é através do menu Configurações, que a gente viu na aula passada. Então você vem aqui em Usuários, né? Você consegue editar o usuário atual ou até adicionar um novo usuário, onde você insere um nome completo, um nome de usuário aqui, uma senha para esse usuário, né? Você pode permitir que ele só defina a senha no próximo início de sessão, ou você pode definir a senha na hora de criar o usuário. Você pode escolher se o tipo de conta é uma conta padrão ou uma conta de administrador, né? No caso, um super usuário, root. Então, aqui através da interface gráfica é bem fácil, é bem tranquilo de fazer a criação do usuário, né? Bem como de alterar os dados do usuário atual, né? Se você tem aqui um usuário, você vai clicar aqui no botão de editar. Você pode editar o nome dele, você pode alterar a senha por aqui, você pode alterar o início automático de sessão, né? E caso tenha outros usuários, você também pode removê-los aqui embaixo, ok? Mas nós vamos focar na criação e na alteração de usuários através de linha de comando, ok? Então vou fechar aqui o menu de configurações e estou aqui aberto o terminal. Primeira coisa é para adicionar novos usuários. Então, para adicionar novos usuários, primeiramente a gente tem que executar o comando como administrador, né? Como usuário root. Então, para isso, eu vou primeiro digitar sudo, porque o usuário comum não tem permissão para alterar contas de usuário, né? Então, eu vou digitar sudo e aí eu vou usar o comando adduser, ok? Adduser e espaço o nome do usuário, ok? Eu vou colocar usuário só para teste. Olha só, ele já adicionou um usuário chamado usuário, adicionou um novo grupo para esse usuário e criou o diretório pessoal dele, né? Lembra que o diretório pessoal de cada usuário fica dentro da pasta home? Então, para o nosso usuário, a pasta dele vai estar dentro de home/usuário, ok? Aí ele pede uma nova senha, tá? Eu vou colocar a senha aqui. Olha só, interessante. Ele já faz verificação de se é uma senha boa ou não. Então, procure colocar uma senha melhor. Ok, ele vai pedir para eu redigitar a senha. Pronto, agora sim. Aí ele pede outras informações, né? Como, por exemplo, um nome completo e vários outros dados aí sobre o usuário. Então eu posso simplesmente pressionar Enter para deixar os valores padrão, ok? No final ele pede uma confirmação e eu vou colocar sim para dizer que está correto e pronto, meu usuário está criado. Você pode verificar aqui no configurações, olha só, eu tenho um novo usuário aqui agora, que é o usuário que eu criei, acabei de criar pelo prompt de comando. Então, eu posso selecionar ele aqui e alterar as configurações desse usuário. Legal? Pronto, criado o usuário, o que mais eu posso querer fazer com esse usuário, né? Primeiramente, para obter detalhes do usuário, eu posso digitar ID, ok? Então, com esse comando ID, eu tenho detalhes do usuário que eu estou logado agora. Tá vendo? Ele mostrou o ID desse usuário que eu estou logado, o ID do grupo, né? E outras informações aqui também. Eu também posso querer atribuir privilégios administrativos ao usuário novo, né? Então, eu, por exemplo, posso querer adicionar ele no grupo de usuários administrativos.
O usuário root, os usuários que podem executar comando como administrador são os usuários que estão no grupo sudo, certo? Então, para adicionar o usuário nesse grupo, eu vou digitar sudo, porque o comando deve ser executado como superusuário, né, naturalmente. Aí eu vou usar o comando usermod. Usermod, espaço, traço A, traço G, ok? E aí, eu escrevo o nome do grupo e em seguida o nome do usuário. O A desse comando aqui, ele serve para indicar que eu estou anexando esse grupo ao usuário, tá? Se eu não usar o A, ele vai remover esse usuário de todos os grupos que eu não listar aqui, tá joia? Então eu quero só adicionar mais um. Então eu adiciono o A para indicar que eu estou anexando. E o G, ele serve para especificar os grupos, né? Então o que vier depois do G vai ser o grupo que eu quero adicionar. Os grupos, né? A lista de grupos que eu quero adicionar esse usuário. No caso é o grupo sudo. E, por fim, vem o usuário que eu quero adicionar ao grupo, certo? Eu vou executar esse comando, pronto. Ele não retornou nada, quer dizer que ele foi executado com sucesso. E assim, não só está criado o meu usuário chamado usuário, como ele tem permissão de administrador. Acessando aqui o menu de configurações, posso clicar aqui e verificar que a configuração de conta aqui como administrador dele está marcado, está ativado, né? Ou seja, quando eu estiver logado com esse usuário aqui, usuário novo chamado usuário, ele consegue executar comandos como root, beleza? Então, sobre usuários, é isso, não tem muito mais coisa. Tem outros detalhes, é claro, né? A gente pode querer alterar informações do usuário, por exemplo, pelo prompt de comando. Então, aí a gente vai usar o comando usermod, ok? Para saber mais sobre os detalhes, vamos voltar ao que a gente faz quando a gente quer saber como usar um comando. Então a gente digita o nome do comando, espaço, traço, traço, help. Aí aqui ele mostra todas as opções, olha só, que eu posso usar nesse comando usermod. Comentário, diretório, alterar o diretório pessoal do usuário, alterar o grupo, né? Todas as opções estão listadas aqui. Suponhamos que eu queira, por exemplo, alterar o nome de login desse usuário, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou digitar aqui sudo usermod, espaço, traço L, né, que é a opção para alterar o nome de login. Coloco um novo nome e em seguida o nome antigo, o nome do usuário que eu quero trocar o login. Pronto. Assim eu alterei o meu usuário. Joia? As demais opções, né, de alteração de usuário constam aqui. Basta vocês usarem o usermod --help para explorar todas elas e descobrir como fazer cada coisa. Agora que já aprendemos como gerenciar usuários aqui no terminal do Ubuntu, vamos ver como alterar permissões de usuários para arquivos, ok? Então vou limpar a tela aqui. Arquivos, cada arquivo que a gente tem no sistema, ele tem permissões específicas, né? De acordo com o tipo de usuário que está acessando ele. Então, de repente, para um arquivo, você consegue ler ele, mas você não consegue alterar esse arquivo. Você não consegue escrever, né? Que a gente fala. Ou você pode até ler e escrever um arquivo, mas você pode não conseguir executar esse arquivo, né? Então, para tudo isso, todos esses níveis de permissão você consegue personalizar por aqui. Então vamos entender um pouco melhor sobre isso. Eu vou acessar uma pasta aqui, a pasta Documents, e vou listar os arquivos que eu tenho aqui, beleza? Eu dei um ls, né? Lembra que é o comando para listar os arquivos da pasta, e ele me retornou esses resultados aqui. Mas eu quero agora uma listagem mais
específica, uma listagem mais detalhada. Então eu vou usar o ls-l, ok? Veja só que ele mostrou mais coisa para mim. Ele mostrou não só o nome dos arquivos, como várias outras informações aqui, né? Pode ver que ele mostrou essa primeira parte aqui é a parte referente às permissões do arquivo, ok? Já vamos nos aprofundar mais nela. Aqui é o nome do usuário. Aqui é o nome do grupo do meu usuário. Geralmente ele vem o mesmo nome do usuário, né? Mas isso pode ser alterado. O tamanho do arquivo em bytes. Depois ele mostra a data de modificação do arquivo. E por fim ele mostra o nome do arquivo. Ok? Então, primeira coisa que a gente tem que entender. A parte principal é a referente às permissões de cada arquivo. Vamos entender cada trecho disso aqui. O primeiro caractere, ele indica se o arquivo é um arquivo de fato ou se ele é um diretório. Tá, pessoal? Conforme a gente vai vendo, a gente percebe que a diferença entre essas duas coisas é um pouco mais sutil do que parece. Mas, para não aprofundar muito, só entenda isso. Quando ele mostra um D, quer dizer que é um diretório, uma pasta, ok? Então, esses novos aqui, esses outros, são pastas. Tanto que se eu vim aqui pelo explorador de arquivos e acessar a pasta Documents, ó, pode reparar que novos e outros são pastas, são diretórios, ok? Já o traço, ele indica que é um arquivo, né? Veja que os demais são, de fato, arquivos simples. Ok, isso é a primeira parte, né? Em seguida, o que a gente vai ter? As três permissões referentes ao usuário. Esses três próximos caracteres aqui são as permissões que o usuário, dono desse arquivo, tem em relação a esse arquivo, ok? Então, perceba que a gente tem três caracteres diferentes aqui. A gente tem o R, o W e o X. O R é de read, né? Significa leitura. Ou seja, quer dizer que para esse arquivo aqui, o usuário que é dono dele tem permissão de leitura. O W é de write, que significa escrita. Então quer dizer que para esse arquivo, o usuário que é dono dele tem permissão de escrita. E o X significa execução, ok? Ele indica que esse arquivo pode ser executado por esse usuário. Tudo bem? Logo em seguida, nós temos mais três caracteres de novo, né? Aqui no caso desse arquivo, de novo, o R, o W e o X. Isso quer dizer que o grupo tem as permissões de leitura, escrita e execução desse arquivo. Se ele não tiver alguma dessas permissões, essa permissão vai estar, o lugar dessa permissão vai estar com um traço. Tá vendo? Que aqui ele tem um traço. Eu posso entender então que, por exemplo, nesse arquivo aqui, nesse primeiro arquivo da lista, o usuário Ubuntu não tem a permissão de executar esse arquivo. Tá vendo? Porque a parte do X está um traço no lugar. Ok? Da mesma forma, o grupo, né, de usuário Ubuntu também não tem a permissão de executar esse arquivo abc.txt. Tranquilo? E, por fim, os últimos três caracteres simbolizam as permissões de outros usuários, ok? Então, todos os outros usuários, qualquer pessoa que acessar esse arquivo, né, quais são as permissões que ela tem? Então, veja só, para o caso desse arquivo aqui, o arcexec, quer dizer que outras pessoas que não sejam o usuário dono do arquivo podem ler esse arquivo somente, né? O arquivo de baixo, não, você pode ver que qualquer pessoa pode ler, escrever e executar. Já o de cima, você pode somente ler, certo? Então é assim que a gente deve interpretar essas permissões, esse símbolo, essa simbolização das permissões aqui. Joia?
reforçando, as 3 primeiras são as permissões do usuário, ok? As 3 seguintes, das do meio, né, são as permissões do grupo. E as 3 últimas são as permissões para outros usuários, ok? Dito isso, vamos então aprender como mudar essas permissões, né? Vocês podem ver que os arquivos e pastas que eu listei aqui têm diferentes permissões. Pode ser que eu queira alterar essas permissões. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o comando chmod. O comando chmod ele serve justamente para alterar permissões de arquivo. E aí, o chmod vai receber alguns parâmetros. Quais serão esses parâmetros? O primeiro parâmetro, você vai usar as letras U, ou G, ou O, ok? E o significado delas é meio intuitivo, né? U significa usuário, G significa grupo e O significa outros, tá? Então, o que eu vou fazer? Vamos alterar a permissão para usuário, ok? Eu quero alterar a permissão para o usuário dono do arquivo. O próximo parâmetro, ele indica se eu quero adicionar uma permissão, eu uso mais, se eu quero remover uma permissão, então eu uso menos, ou se eu quero atribuir um novo conjunto de permissões, então eu uso o igual, ok? Então eu vou colocar um mais aqui, porque eu quero adicionar uma nova permissão ao usuário. E o terceiro parâmetro indica qual é a permissão que a gente quer adicionar, ou remover ou atribuir. Então o R é a permissão de leitura, lembra? O W é a permissão de escrita e o X é a permissão de execução. Então nesse caso eu vou adicionar a permissão de execução para o usuário a um arquivo dessa lista aqui. No caso, eu vou usar o arquivo xyzarc, ok? Vamos ver o resultado? Então, eu dei Enter aqui, ele alterou as permissões para o arquivo xyzarc. Então, eu vou dar de novo um ls-l, e olha só. Antes, o arquivo xyzarc, para o usuário Ubuntu, só tinha as permissões de leitura e escrita. Observe que agora ele tem a permissão de leitura, escrita e execução, porque eu adicionei o X, ok? Então é assim que funciona o comando chmod. É assim que a gente adiciona uma nova permissão. Eu posso também remover permissões, né, para o usuário, para o grupo e para outros. Então, por exemplo, para o arquivo xyzarc, vamos supor que eu queira remover permissões. Eu quero remover permissões ao mesmo tempo para o usuário, para o grupo e para qualquer outro. Então eu vou usar as 3 letras. Remover permissões é o menos, né? E quais permissões eu quero remover? A de leitura, a de escrita e a de execução. Então eu estou removendo todas as permissões. E agora eu digito o nome do arquivo. Certo? Então eu vou digitar de novo um ls-l. E observe, agora não tem mais nenhuma permissão para esse arquivo aqui. O usuário Ubuntu e o grupo Ubuntu ou qualquer outro usuário comum não tem a permissão de fazer nada com esse arquivo, nem ler, nem abrir, nem executar, nem escrever, né? Então, pode ver que até mudou o ícone dele aqui, né, no nosso explorador de arquivos. Se eu clicar e tentar abrir ele fala que não foi possível abrir o arquivo. Viu uma mensagem de erro ali pra gente. Eu posso também adicionar e remover permissões no mesmo comando. Então, no mesmo comando eu estou adicionando e removendo permissões para um arquivo. Veja só, chmod, eu vou, para o usuário e para o grupo, eu quero adicionar uma permissão de leitura e escrita. Só que para outros, eu quero remover a permissão de execução, ok? E aí, em seguida, eu digito o nome do arquivo. Veja só, ls-l, o que ele fez? Para o usuário, ele adicionou a permissão de leitura e escrita. Para o grupo, ele adicionou a permissão de leitura e escrita também. E
para outros, ele removeu a permissão de execução, que na verdade já estava removida, né? Porque a gente já tinha feito isso aqui antes. Ele continua sem nenhuma permissão para outros. Eu posso também, ao mesmo tempo, atribuir permissão e adicionar. Então, vamos lá, chmod de novo. Eu quero para o usuário e para o grupo atribuir as permissões de leitura e execução. E para outros, eu quero adicionar a permissão de leitura no arquivo xyzarc. Vamos ver o resultado desse comando. Então agora eu digito um ls-l. Veja só, para o usuário ele tem a permissão de leitura e execução. Para o grupo, também, leitura e execução. E para outros, ele tem somente a opção de leitura. Ok? Então, simples assim, pessoal. O comando pode parecer estranho a princípio, né? Mas, você entendendo certinho o que cada letra representa, fica bem fácil de usar ele. Além disso, o comando chmod ele também pode ser usado com a notação octal, que a gente chama. O que seria isso? Olha só, ele pode ser usado com números, em vez dessas letras que a gente usou aqui. A notação octal significa o seguinte. A gente tem o 0, que significa em binário 000, e representa os 3 tracinhos, ok? A gente tem o 1, que em binário é 001, e representa 00x, né? Que o terceiro é o x, lembra? Das nossas permissões aqui. Aí a gente tem o 2, que em binário é 010, e ele representa a permissão de escrita, que é a segunda, né? O 1 é na segunda. Temos o 3, que em binário é 011, e aqui ele representa escrita e execução. Temos o 4, que em binário é 100, representa então o primeiro, que é o R, e os outros não. Temos o 5, que é o 101, então ele representa leitura e execução. Temos o número 6, que em binário é 110 e representa leitura, escrita. E temos o 7, que é o 111 em binário e representa todas as 3 permissões. Essa notação, pessoal, a gente pode usar para atribuir permissões usando o comando chmod. Então, eu vou digitar chmod e vou digitar um desses números. Se eu quero atribuir todas as permissões, por exemplo, né, leitura, escrita e execução, eu vou usar o número 7. Então, chmod 7. Para quem eu estou atribuindo? Para o usuário, porque primeiro é o usuário, né? E a permissão do grupo, então? A permissão do grupo vem agora, o segundo número. Então, se eu quiser que o grupo também tenha todas as permissões, eu vou digitar o 7 de novo. E agora são as permissões para outros, né? Outros usuários. Se eu quero que esse outros tenha também todas as permissões, eu vou digitar um 7 novamente. Então, agora, claro, eu digito o nome do arquivo, né? Veja só, vamos ver o resultado. Observe que o arquivo xyzarc agora ele tem todas as permissões para todos os usuários. Tanto o usuário que eu estou, quanto o grupo que eu estou, quanto outros usuários. Joia? Então eu fiz isso através do chmod 777. Esse chmod 777 seria a mesma coisa que eu escrever dessa outra forma aqui. Chmod, usuário, grupo e outros. Adicione as permissões leitura, escrita e execução ao arquivo xyzarc. O resultado é o mesmo, ok, pessoal? É apenas uma notação diferente. Da mesma forma que eu fazer essa... Agora eu vou alterar as permissões de novo. Eu quero que o usuário tenha somente permissão de leitura, ok? O grupo vai ter permissão de escrita e execução.
E outros têm a permissão de leitura e execução somente. Ok? Veja que eu coloquei coisas bem específicas, né? O usuário vai ter leitura, o grupo vai ter escrita e execução, e outros vai ter leitura e execução. Eu posso escrever isso de outra forma. Vamos ver o resultado? Aqui, ó, o usuário só tem leitura, o grupo tem escrita e execução, e outros têm leitura e execução. Eu poderia escrever isso usando a notação numérica, né, a notação octal. Então, o que eu colocaria? chmod, né? Primeiro para o usuário. Quais são as permissões que eu quero para o usuário? Somente a permissão de leitura, né? Então, o que corresponde a isso para a gente aqui, ó, é o número 4. Então, eu coloco primeiro 4. Para o grupo, eu quero as permissões de escrita e execução. Então, eu coloco o número 3. E para outros, eu quero as permissões de leitura e execução, né? Leitura e execução, que corresponde ao 5. Então, 435. E agora o nome do arquivo. Certo? Vocês vão observar que o resultado é o mesmo, né? Então, tanto esse comando aqui, quanto esse comando, são duas formas diferentes de executar a mesma coisa. Se você estiver mais familiarizado já, você pode usar a notação octal, né? Que é essa numérica. Caso você ainda queira entender melhor, né? Como separar o que é o usuário, o que é o grupo, né? O que é o outro, quais são as permissões de leitura, gravação e execução, mas entender elas mais separadamente, aí pode ser interessante você usar a notação que usa os caracteres mesmo. Ok? Então, com isso, pessoal, vocês já conseguem gerenciar as permissões de arquivos, de pastas, né? Normalmente, em vários ambientes, em várias situações aí. Esse comando chmod é muito presente aí no universo Linux, né? Muito útil. Então, você entender ele é bem interessante. Ok? Por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido melhor sobre usuários e permissões e nos vemos numa próxima. Obrigado e até mais.